Santo que seria tão abundante como chuvas volumosas. Eu falei comigo que nós íamos falar a respeito do que o Espírito Santo pode promover em nós. E esse texto de João 14, uma recomendação do próprio Jesus para os seus discípulos, que eles não viessem ficar preocupados. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então Jesus, ele começa a falar aos discípulos que eles não ficassem preocupados, mas que o Senhor ia preparar lugar, e o Senhor voltaria. É tão importante que quando chegamos nos versículos que lemos, Jesus, ele vai falar exatamente acerca daqueles que amam a Ele e que também amam a sua palavra, que guardam os seus mandamentos, que tenham cuidado de praticar o que Ele ensinou. E isso é importante, queridos, porque os mandamentos do Senhor é para que nós venhamos praticar, viver, colocar eles em prática na nossa vivência. E o primeiro ponto aqui fala de obediência. E o que Jesus está recomendando aos seus discípulos é que eles viessem obedecer tudo quanto Ele tinha ensinado a eles. Que eles viessem colocar isso em prática na sua vivência, no seu dia a dia. O que eles aprenderam de Cristo, eles deveriam agora viver e também ensinar. É por isso que ele chega no versículo de número 15, ele diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Uma prova de que nós, de fato, amamos a Deus é quando nós guardamos os mandamentos, quando nós praticamos o que Jesus nos ensinou. E é tão importante, queridos, que quando nós olhamos para isso, para os mandamentos do Senhor, os mandamentos, eles permitem-nos saber a mente e a vontade do Senhor com respeito ao nosso progresso. Quando nós conhecemos a mente do Senhor e os propósitos que o Senhor Ele tem para nós vamos crescer, nós vamos desenvolver, nós vamos alcançar coisas extraordinárias, porque quando nós estamos dispostos a conhecer a mente do Senhor e nós estamos crescendo nessa caminhada, nós também começamos a desfrutar do que Deus tem reservado para nós. É uma habilitação. E é tão importante que esse nosso progresso, além disso, ele nos testa a nossa disposição de sermos obedientes. Ele fala que obediente à sua vontade, e os mandamentos, diz que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são pesados, não é como um fardo. E é tão importante que e não nos restringe, não traz restrição, mas são para o nosso desenvolvimento e progresso. Observe que os mandamentos do Senhor, quando Ele estabelece os seus mandamentos, é para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos ser habilitados, para que nós venhamos nos aproximar mais dele quando nós obedecemos.
Ou seja, a minha mentalidade, a minha forma de pensar, até de ver a Deus, ela começa a ficar diferente. Porque agora eu começo a entender que, quando eu observo os mandamentos do Senhor, a primeira coisa que eu vejo é as minhas próprias limitações. E quando eu vejo as minhas limitações, eu começo a ver a grandeza de Deus. Eu reconheço a soberania de Deus. Eu começo a reconhecer que esse Deus, ele é importante. E ao mesmo tempo que ele é grande, ele demonstra o seu amor para comigo, que sou tão pequeno. E a gente começa a compreender isso, irmãos. Aí nós vamos entender a minha necessidade que tenho de dia por dia, nessa caminhada progressiva com Cristo, em conhecer ao Senhor. E quando eu estou disposto a trilhar esse caminho, eu vou crescer. Porque a minha mentalidade, ela vai mudando. O meu pensamento em relação a Deus, ele vai mudando a partir do momento que eu me aproximo dele. O meu pensamento, ele nunca vai mudar em relação a Deus se eu continuar aonde estou ou continuo me afastando. Mas quando eu me aproximo, o meu pensamento em relação a ele muda. Por quê, irmãos? Porque essa relação, ela vai se estreitando. E é justamente isso que Jesus começa a trazer nesse capítulo 14, falando para os seus discípulos que o que iria habilitar eles a exercer esse ofício com excelência era o Espírito Santo. Ele disse: se vocês guardarem os meus mandamentos, eu, o Senhor, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. A palavra outro no grego é logos. Logos é outro da mesma espécie, que tem o mesmo poder, que tem o mesmo caráter, que tem o mesmo pensamento, que exerce o mesmo senhorio e estabelece a mesma vontade. É outro igual, que o Espírito Santo não vai pensar diferente de Cristo. O Espírito Santo não vai agir diferente de Cristo. E é tão importante que Jesus disse: olha, para que vocês experimentem, vivam, presenciem, guardem os meus mandamentos. Porque eu vou, mas vem outro, vai ficar aqui no meu lugar, vai ficar com vocês, ele vai andar com vocês, ele vai estar em vocês, que tem o mesmo poder e que tem o mesmo caráter. Da mesma forma que vocês confiam em mim, confiam nele também. Porque ele não é diferente de Cristo em poder e em autoridade. Ele não é diferente. É outro da mesma espécie. E é tão importante isso, irmãos, que Jesus diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Porque o mundo não conheceu e nem conhece. E é justamente esse outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece. Jesus está dizendo: é esse que está em vocês. E é justamente esse que está em vocês que vai conduzir vocês nesse caminho, um caminho de obediência e de submissão ao Senhor. A palavra de Deus não recomenda, irmãos, que nós venhamos ser obedientes. E um dos quesitos importantes que Jesus fala concernente à obediência é o que o Espírito Santo promove em nós. Quando ele subiu aos céus, ele deixou algo específico para os seus discípulos fazer. Dar seguimento. Mateus 28, no verso 19 e 20. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, toda criatura. Aquele que crê e for batizado
E é tão importante que no versículo 20 Jesus diz assim, que nós devemos ensinar, obedecer tudo quanto o Senhor tem nos ensinado. É tão importante, irmãos, que quando nós obedecemos ao Senhor e você ganha pessoas, você discipula as pessoas, você está habilitando eles a obedecer tudo que lhe foi ensinado. Ou seja, exerça o que você aprendeu. Coloque em evidência, na prática, o que Jesus nos ensinou. E nós estamos ensinando a você viver o que Cristo viveu e nos ensinou a viver. Isso é obediência. Fazer discípulo. A evangelização não faz parte da vida do cristão, da igreja. Ensinar as pessoas a obedecer os mandamentos, os princípios que o Senhor tem estabelecido. Isso é obra da igreja. Para que nós venhamos exercer isso, irmãos, e sermos habilitados por cada dia. O Espírito Santo promove isso em nós. É tão importante que no quesito obediência, Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, Tiago lhe diz qual é o tipo de pessoas que nós devemos ser. Qual é o tipo de ouvinte que nós devemos ser. Alguém trouxe caneta e papel? Eu recomendei na quarta-feira. Traga caneta e papel. Ele diz, não sejam ouvintes esquecidos, mas praticantes. O que Tiago está dizendo, irmãos, a mensagem que nós ouvimos, os ensinamentos da palavra de Deus que nós ouvimos, não é para entrar no ouvido e sair no outro. O que nós ouvimos da parte de Deus, o que nós ouvimos da palavra de Deus, aquilo que nós temos sido instruídos, é para nós viver. É para nós praticarmos. Por quê? Porque é um exercício que te leva à perfeição. Como é que eu posso ser obediente se eu não sei o que é obediência e se eu não submeto a isso? Se eu não praticar isso, eu não vou me habilitar. É por isso que Tiago está dizendo, olha, não sejam ouvintes esquecidos, mas pratique. Tiago está dizendo assim, exercite isso na tua vivência. Coloque isso em prática. Começa a exercer o que tu tem aprendido. E no momento que você está exercendo, você está sendo habilitado. Caminhos conhecidos torna-se difícil de nós nos perdermos dele. Porque quando você começa a praticar, aquilo se torna uma cultura, torna-se um hábito. É tão importante que a palavra cultura ela vem da raiz da palavra cultivar. Tudo aquilo que você cultiva torna-se sua cultura, e tudo aquilo que você cultua torna-se teu culto. Então tudo que nós praticamos torna o nosso culto, torna-se um hábito. E é importante que o que a palavra de Deus está nos dizendo é que nós temos que cultivar, exercer, praticar, tornar minha cultura, tornar o meu culto, a minha vivência diária. É por isso que a própria palavra de Deus nos diz, orai sem cessar. Paulo diz, pregai a tempo e fora de tempo. Paulo diz, exerçam isso. O que a Bíblia nos diz acerca do ensinar? Principalmente quando se fala de criança. É não deitar, é não levantar, é não arrancar com ele. Então ela está falando de algo que se torne cultura, inculca nele as minhas palavras. Torna um hábito. Torna isso a tua vivência diária.
porque assim nós vamos memorizar, nós vamos aprender, nós vamos ser habilitados. Isso é importante. Tem muitas coisas. Mateus, por exemplo, Mateus 7,21. Ele faz uma mesma comparação, irmãos, com Tiago 1,22. Mateus 7,21. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Uma coisa é eu falar Senhor, uma outra questão é eu praticar. Então, porque eu pratico o que o meu Pai me ensinou, eu estou honrando o meu Pai. Eu estou dando a Ele o louvor que é devido, estou dando a Ele o reconhecimento que é devido, estou dando a Ele a gratidão que lhe é devida. Por quê? Porque eu estou debaixo de um senhorio. Quando eu estou debaixo desse senhorio, eu exerço a vontade do meu Senhor, aquele que me instrui. É por isso que Jesus ele faz essa diferença entre o que ouve e o que pratica. Nem todos que me dizem Senhor, porque nem todos que falam com a boca que Jesus é Senhor, realmente ele crê no coração. É por isso que a palavra de Deus diz: se tu crê no teu coração, Romanos 10, verso 9, se crê no teu coração, depois a sequência do versículo é que diz: com a boca se confessa para a salvação. Porque resumo no versículo, começa no 9 e termina no 10. Se tu crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Primeiro, crê no coração. Com o coração se crê para a justiça. E a boca confessa, a boca fala do que o coração está cheio. E é isso que ele está dizendo: se crê no coração, crê para a justiça, e a boca confessa para a salvação. E quando chega no versículo 13, ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Obediência. Você ouve e pratica. Vamos para o segundo item. Ele fala de avivamento. Glória a Deus. O que o Espírito Santo promove em nós? Avivamento. Quer ver o que diz Isaías capítulo 44? Vamos lá. Porque derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Promessa de Deus. O Espírito Santo promove avivamento. E é tão importante que o Senhor está dizendo que Ele derramará água sobre quem? Sobre os sedentos, dentre os rios, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência. Primeiro, ele diz sobre a terra seca, sobre os descendentes. Segundo, quando se recebe e é avivado, o avivamento não é só para mim. Mas se eu viver, irmãos, debaixo dessa obediência, eu vou ser avivado, eu vou provar dessa abundância. E os meus descendentes também provarão. Os meus filhos provarão. Os meus netos provarão desse avivamento, porque é algo que é passado de
mas é para mim e para os meus descendentes, desde que viva debaixo dessa obediência. Uma irmã, uma vez ela estava aflita, ela disse: pastor, eu li na Bíblia que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos, a terceira e a quarta geração, e eu sou a terceira geração, estou debaixo de maldição, e os meus filhos também estão amaldiçoados. Eu digo: você acredita em maldição hereditária? Ela disse: não, mas é a Bíblia que está dizendo. Eu digo: então que você sou na terceira geração e tu já amaldiçoou a geração do teu filho. Ela disse: mas a Bíblia está dizendo da primeira até a quarta geração. Eu digo: por que você não prosseguiu a leitura? Ela disse: como assim? Tu não leu os versículos seguintes? Aí ela foi observar os versículos seguintes. E quando ela leu os versículos seguintes, o Senhor disse: e exerço a minha misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Eu digo: tu prefere ficar com a maldição ou tu quer bênção? Ela disse: não, agora eu entendi, eu vou percorrer, agora eu sei que as bênçãos de Deus vai até 1000 gerações daqueles que me amam. Eu digo: até a quarta geração daqueles que aborrecem ao Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, não vamos criar pânico antes de concluir o texto. Porque em vez de se apegar com bênção, se agarra com maldição. E coloca aquilo nas costas de que estou condenado e o meu filho também está condenado. Porque, irmãos, a falta de uma observância. O Senhor está dizendo que Ele vai punir da primeira até a quarta geração daqueles que me aborrecem. Se o meu pai contraiu maldição, mas no dia que eu aceitei Jesus, essa maldição foi quebrada, irmão. Quando Cristo faz parte da nossa vida, Romanos capítulo 8, versículo 1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então Isaías está dizendo, irmãos, que as bênçãos de Deus, porque derramarei água sobre os sedentos, e os rios rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aquele tempo, irmãos, que o povo estava em uma sequidão espiritual, mas a promessa de Deus estava sobre aqueles que queriam receber do Senhor. A promessa de Deus estava sobre aqueles que estavam dispostos a provar e quebrar essas maldições. Aquele que se colocasse diante de Deus, Deus ia usar de forma poderosa. Ainda estou em Isaías 57. Hoje é muito ensino, vamos para até para que os irmãos agora. Isaías 57, verso 15. Olha o que o Senhor diz. 57, 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo na altura, e no lugar santo, habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Louvado seja Deus. Olha o que ele está dizendo. O Senhor, Ele habita. O Senhor habita. Assim diz o Senhor. E o sublime que habita na eternidade. O Senhor habita na eternidade. Por quê, irmãos? Porque o próprio Isaías, ele diz que o Senhor, Ele é Pai da eternidade. Esse que habita na eternidade
purificar o coração dos contritos. O Senhor quer encher, restaurar, restituir. O Senhor quer fazer-nos um povo grande. O Senhor quer que nós vivemos, irmãos, debaixo de bênção e não de maldição. Mas para isso nós precisamos conhecer e reconhecer o quanto que o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu li Joel capítulo 2, verso 28. Eu anotei aqui que faz parte desse avivamento. Quando o próprio profeta Joel, quando ele diz que há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Há de ser, a promessa está para todos quantos querem receber do Senhor. Vocês podem anotar, eu não vou ler, mas vocês podem anotar, ainda está em ser cheio do Espírito. Você pode ler o Salmo 19, o verso 7, também o Salmo 22, o versículo 27, o Salmo 80, o verso 19. Você pode ler também o Salmo 85, versículo 6. E Atos capítulo 2, de 1 a 4, é a promessa que o Senhor fez a Joel, no capítulo 28. Tudo isso é para que o homem possa provar, compreender e entender que para que nós possamos nos crescer e nos desenvolver nessa caminhada, nós somos altamente dependentes do Espírito Santo para isso. Nós nunca vamos conseguir avançar sem ser conduzidos pelo Espírito Santo, sem sermos cheios, sem sermos avivados. Agora eu quero falar para os irmãos que quando o Senhor fala de avivamento, Ele não está falando daquele que grita e que pula mais no culto, não. O avivamento bíblico é aquele que lê a palavra com frequência, é aquele que jejuma com frequência, é aquele que ensina com frequência, é aquele que evangeliza com frequência, é aquele, irmãos, que está integrado nessa obra para fazer o que o Senhor determina. Isso é avivamento, irmãos. Não se conhece o irmão mais avivado por aquele que pula e grita mais. O irmão que é avivado é aquele que é assíduo, que é presente. Quando o Senhor disse que derramarei o meu Espírito sobre toda a terra seca e a tua descendência, a tua posteridade, ela também será alcançada. Ele está falando de um avivamento contínuo. Eu estou disposto a ensinar hoje, discipular hoje, pregar hoje, evangelizar hoje, ensinar hoje, falar do reino hoje e levar as pessoas a obedecer a Cristo através da palavra. Isso é avivamento. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser conduzido pelo Espírito Santo. Ser conduzido pelo Espírito Santo, irmão, exatamente você está debaixo de um senhorio de Cristo e viver em obediência. Porque João capítulo 4, o próprio Jesus, ele diz: aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de novo, ele é guiado pelo Espírito. Às vezes, irmãos, eu fico preocupado, que eu vejo pessoas que dizem que é guiado pelo Espírito, mas ele não abre mão do egocentrismo, do eu. Do eu. É o que eu quero, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu faço. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós abrimos mão do meu querer, da minha vontade e do eu. Paulo disse: eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Aí é uma característica do homem que é cheio do Espírito Santo.
Um homem que é cheio do Espírito Santo, ele discerne bem os tempos, as épocas, as estações. O homem que é guiado pelo Espírito Santo, ele não vai estar assombrado com o temporal. Porque o Espírito Santo, o homem que é avivado, guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo promove nessa pessoa segurança. É uma pessoa segura, é uma pessoa que tem uma palavra segura, é alguém que você pode chegar perto dele e confia que ele tem uma palavra dirigida por Deus para você. O céu pode estar cerrado sobre a sua cabeça, mas ele vai dizer: confie em Deus, acredite em Deus, Deus tem o melhor, Deus vai providenciar, Deus está no controle de todas as coisas, você vai sentir-se seguro ao lado dele. Porque quando começa a surgir uma nuvem, ele não entra no desespero. O Espírito Santo, ele promove em nós segurança. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o Espírito Santo promove em nós segurança, você sempre vai entender que Cristo, ele sempre tem o melhor. Sempre o melhor é estar em Cristo. É por isso que Paulo diz assim: o viver é Cristo, o morrer. Porque ele sabe, irmãos, que estar em Cristo, Cristo promove a maior segurança e alegria. Mas alguém podia dizer assim: mas o soldado romano já está com a data marcada, o imperador já marcou a data que vai decapitar. Ele disse: o meu viver é Cristo, morrer é lucro. Porque Paulo está dizendo: enquanto eu estou ainda nesse corpo, dessa morte, a minha obrigação é fazer o que Cristo mandou, é fazer o que Cristo ordena, é exercer o que Ele nos ensinou. Eu estou fazendo. E quando chegar o dia da execução, é lucro, porque eu vou para perto dele. Ou seja, ele sempre vai optar que com Cristo é melhor. Às vezes nós estamos passando por lutas, mas nós acreditamos que vamos passar porque nós estamos em Cristo e Cristo está conosco. Alguém pode dizer: tu não se desespera, diz: olha, não brinca muito não, que eu estou quase para morrer. Mas eu confio que Cristo, Ele vai decidir o melhor para mim. E o melhor é estar com Ele, estar nele. Se for para ficar, eu fico. Se for para partir, não tem problema, estou perto dele. Segurança, irmãos, confiança. Você vai ver o que é uma pessoa avivada. Tem gente que está doente, você vai visitar, ele ainda te aconselha. Ele te dá conselhos que você. E eu imaginava que pela doença ele estava tão fragilizado. Mas você olha para aquela pessoa naquela condição, ela ainda te inspira, porque o corpo pode estar fragilizado, mas o espírito não. Pelo contrário, a fragilidade do corpo leva aquela pessoa a depender mais de Deus. E às vezes as pessoas não entendem por que acontecem tantas situações na vida dele. Essas situações é porque isso te torna dependente de Deus. Te torna dependente. E quando tu te aproxima e tu reconhece que tu é dependente, Deus te aproveita. E você vai dizer: se eu não tivesse passado por isso, nem sei o que seria. Já sei que a irmã espécie te dão. Quantas vezes, quando você fala de gratidão em
fidelidade, nem já pensa em coisas. Gratidão. Gratidão por tudo. Olha o que me diz o Salmo 90, o versículo 12. Que é o que o salmista diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. O que ele está dizendo, Senhor? Ensina-nos a contar o tempo que eu tenho, e nesse tempo que eu tenho, o Senhor possa construir, criar um coração que seja sábio, que seja grato. O que ele está dizendo é que o tempo que ele lhe resta ainda é o tempo que ele tem, irmãos, para externar gratidão. Uma vez um cidadão perguntou para mim: quantos anos tu tem? Eu digo: eu já vivi 44. O que eu tenho eu não sei. O que eu ainda tenho eu não sei. Eu só sei que eu já vivi 44 anos. Como eu não sei quanto tempo eu tenho, a oração é para que o Senhor constrói, crie em mim um coração que me ensine a agradecer, reconhecer o que é gratidão, o que é favor de Deus, o que é estar na presença, ser grato, até pelo dia que eu não paguei nada por ele, mas o Senhor me concedeu, irmãos, um dia para me trabalhar, para me viver, para me respirar, para me sorrir, para me alegrar, estar aqui pregando. O salmista está dizendo: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Nesses dias que eu ainda tenho, ainda me resta, o Senhor possa criar um coração grato em mim, um coração sábio, um coração que me ensine a reconhecer o que é senhorio de Deus, que é gratidão a Deus. Gratidão. Bom é render-lhe graça ao Senhor. Bom é render-lhe graça. O salmista, o Salmo 84, o salmista, ele diz que vale mais um dia nos átrios da casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Irmãos, poucas pessoas agradecem a Deus por ter vindo à igreja. Eu vi um cidadão outro dia falando, e ele estava pregando, e ele disse assim: às vezes nós nos acostumamos a vir à igreja e cumprimos o protocolo durante a semana, mas isso não externa em nós gratidão. E alguém disse assim: mas por quê? Ele diz: porque você continua do mesmo jeito. Não mudou nada, irmãos. O que você tem ouvido, aprendido em ver a casa de Deus, não tem promovido em você nenhuma mudança. O coração não mudou. Mudou um coração alegre, agradecido a Deus pela oportunidade de ter ido à casa do Senhor, de ter entrado no teu atos, de ouvir a tua palavra, de ter ouvido louvor, mesmo quando eu não estou com vontade de louvar, mas eu ouvi, e quando eu tenho coração grato, eu abro o coração para Deus, e aquele louvor começa a entrar no meu coração, e o Senhor começa a falar. Às vezes chega até triste, mas aquele louvor, ele é tão maravilhoso, que ele começa a aplacar aquela tristeza e suscitar uma alegria, e eu vou para casa cheio de Deus, alegre, e vou dizer: Senhor, obrigado por ter ido para casa, porque eu ouvi uma palavra que me fez refletir a respeito de quem eu sou e entender quem o Senhor é e o que o Senhor representa para mim. E o salmista diz: como é bom render graça ao Senhor. Como é bom render graça ao Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus.
Então o Senhor quer nos usar como instrumento, e como instrumento de Deus nós temos que aprender a esperar gratidão, porque é Deus que nos usa, é Deus que nos dá. E é justamente isso que o Moisés escreve aqui, para que o povo viesse se lembrar do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força. Eu vou só citar aqui o quarto. O que o Espírito Santo promove em nós? Paz. O Espírito Santo promove paz. O que nós temos mais visto hoje não é gente atribulada. E por que vivem atribulados? É o distanciamento dessa palavra. É o distanciamento. As pessoas se tornam consumistas. E Salomão escrevendo em Eclesiastes capítulo 12, ele diz que vaidade de vaidade tudo é vaidade. E aflição de espírito. O próprio Salomão diz que nada é novo debaixo do céu. Rapaz, eu não estou falando de tudo não. Estou falando no meio cristão. É um consumismo exacerbado que as pessoas perdem a alegria, a paz. E Jesus ele diz: a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo a dá. E eu escrevi estas e eu disse estas coisas para que vocês tenham paz. João 16:33. E João 14:27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz. Voltando para o texto. Depois que Jesus dá todas essas instruções aos seus discípulos, aos leitores, observando a palavra de Deus, praticando a palavra, sendo limpo pela palavra, exercendo a palavra, praticando a palavra, vivendo esta palavra, Jesus: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, e não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.